Você está ouvindo Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Seja muito bem-vindo, meus amigos e minhas amigas, a mais um Dois Nerds e uma Bíblia. Eu sou o Beto, seu host de plantão, sempre aqui com vocês e comigo aqui também, sempre, toda manhã de terça gravando, pelo menos, eu não sei que horas que vocês assistem esse cast. Eu tenho aqui meu amiguinho, o Lucas. E aí, pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais um cast dos Nerds e uma Bíblia. Mais uma terça pela manhã falando de nerdice e teologia. Hoje, mais nerdice do que teologia, talvez. E se você gosta desses conteúdos, se você gosta de estar aqui com a gente, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, fazer tudo que o Spotify ou o YouTube está te pedindo aí. Isso ajuda bastante a gente a tornar o Dois Nerds cada vez mais conhecido. Dá um ânimo, dá uma motivação para a gente continuar aqui falando de nerdice e teologia. Isso, e o nosso assunto hoje, então é um assunto que a gente já falou sobre ele outras vezes, em suas outras temporadas, então a gente precisava, em algum momento a gente ia falar da 7ª temporada de Boku no Hero Academia, que é eu acho que é o único anime que a gente tem acompanhado, os dois têm acompanhado juntos. Estamos acompanhando e temos alguns episódios. Um dos mais conhecidos talvez seja o do Endeavor, né? A redenção do Endeavor. Exatamente. Eu acho que dos nossos foi o que mais fez, mais alcançou aí ouvintes. Mas se você ainda não viu e está aqui neste cast, procura ali no nosso Spotify, no nosso YouTube, que você vai encontrar um episódio em que a gente fala da redenção do Endeavor. Esse que começou como um vilão. Hoje eu não sei se poderíamos colocá-lo como o herói, né? O anime chama ele de herói. Aham. Da sua série, um vilão que se redimiu. E é interessante porque nessa 7ª temporada, penúltima temporada de Boku no Hero Academia, a gente tá tendo as finalizações de algumas batalhas, alguns embates, e o ápice da redenção dele acontece aqui. Né, obviamente haverá conclusões na próxima temporada, na 8ª e última temporada vai ter alguns elementos, mas a gente tem aqui um grande embate. Então, olha, você que não assiste e tudo mais, vai ter spoiler, tá? Não tem como a gente falar da 7ª temporada do anime sem dar uns spoilers, que sejam aí elementos que vão de todas as outras temporadas, incluindo esse do Endeavor, porque as ações negativas dele criaram um dos maiores vilões do anime, o qual ele enfrenta efetivamente agora, nessa 7ª temporada, que é o Dabi. Então, a gente tem aqui uma temporada, no aspecto Endeavor, meu amiguinho, carregada de responsabilidade e cacos da vida, né? Ele destruiu a vida dele, da família dele, e aqui os cacos dessa vida, o que sobrou acaba tendo que se reunir para tentar fazer uma coisa. É uma cena até muito interessante esse processo até chegar na luta deles. Isso aí, a 7ª temporada, ela não só finaliza, né, arcos do Endeavor, como você falou, ela finaliza uma série de arcos. Estamos caminhando pro final, né, do anime. Confesso, é uma opinião pessoal minha, eu tive emoções paradoxais com a 7ª temporada. Então eu tive uma primeira emoção muito positiva, porque é uma temporada recheada de cenas de luta. E isso num shonen é sempre esperado, a gente assiste shonen esperando. Não esperando um roteiro impecável, um roteiro lindo, maravilhoso. Não é essa a expectativa quando você vai para um shonen. A expectativa é ser algo legal de se ver visivelmente, com agilidade e tudo mais. Nada muito complexo. Senão a gente vê outro tipo de anime. Se a gente quer ver algo complexo, mais adulto, mais dramático... Eu nem lembro o nome, qual que é o outro... Vai pro Seinen. Seinen, isso. Então, tipo, o shonen, a 7ª temporada atende muito bem, e eu gostei. Ao mesmo tempo, eu acho que foi uma... E essa é uma reclamação que eu já fiz em outros casts em que a gente comentou de Boku no Hero. Os vilões... Tentaram até nerfá-los nessa temporada, mas os vilões principais
são num nível, gente, que tá fora de série. O All for One. All for One, né? O nome do vilão. É sempre tudo All for One e One All for All. O All for One e o menino lá da mão, eles são um nível de poder e não tem condição. Não tem condição nenhuma. E o anime, ele faz questão de mostrar a cada episódio dessa 7ª temporada que realmente não existe solução. Mesmo os caras nerfados, eles são numa roubalheira sem fim. Não tem cabimento um troço desse. Eu confesso que isso é algo que vai me incomodando um pouco, porque parece que nunca tem uma solução para esses vilões. E aí, quando a solução aparece, ela não é bem satisfatória. Pois é. Um exemplo, pra mim, que já acontece no início da temporada, bem no início, é a menina lá americana. Eu sou péssimo com o nome, vocês sabem disso, já quem acompanha aqui o Cash. Star and Stripes. Obrigado. A menina americana, então, Star Tribes? Star and Stripes. Seria estrela e linhas, né? Tipo, bandeira americana, estrela e linhas. A menina tem um poder roubado pra caramba também. A individualidade dela é um troço invejável. A individualidade que ela tem, complexa. Não é uma individualidade simples, é uma individualidade complexa. Então é que a complexidade permite que ela consiga ajudar a nerfar ali como o cara do meu amiguinho, me ajuda aí. O Shigaraki. O Shigaraki. Ela consegue nerfar ele com essa habilidade. Só que você pensa, essa menina é a solução. Lógico, como a gente conhece como funciona anime, série, quando eu vi que ela apareceu no início da temporada, eu já sabia que não ia ser coisa boa. Falei, pronto, chegou no início da temporada já sendo a solução, ela vai morrer. Não vai sobreviver. Eu tinha certeza disso quando eu vi ela chegando. Eu falei, tá muito no início ainda. Essa mulher tinha que aparecer mais no final da série. Pra daí a gente ver que ela ia ser a solução. Tá no início, vai morrer. Então assim, só que a menina é roubada. Ela é roubada. E tem outros heróis que vão aparecendo aí, que são, meu Deus do céu, são fora. O próprio... Acabei de falar dele, já esqueci o nome dele. O do fogo, misericórdia. Ele tem um poder fora de série. Fora de série. O controle dele de fogo não é um controle normal de fogo. Ele é um cara fora. Mas na série, no anime parece que todos esses heróis no anime, quando tem confronto com os vilões, são banais. Essa aparência que Boku no Hero causa, isso me incomoda um pouco. Para um shonen que era para ser mais rápido e lutas e agilidade e tal, ele se delonga muito nesses vilões não nerfados. Mesmo nerfando, parece que não são nerfados, esses vilões. E eu achei interessante que esse é exatamente o ponto que eu gosto do Boku no Hero Academia. Olha que contraponto. Pois é. Eu entendo tudo que você tá falando e eu concordo com você em todos esses pontos. Mas eu gosto do Boku no Hero porque eu sinto que ele é um anime que... Tem gente que não concorda comigo, eu não tô nem aí. Ele conseguiu desenvolver bem o cast secundário, entende? Eu digo até mais, eu prefiro o cast secundário do que o cast primário. A relação Midoriya, Deku e Shigaraki, ela, para mim, cansa. Ela é um processo cansado, né? Eles não resolver na porrada. Nossa, mas eles lutam. Não, claro que eles lutam, mas o Midoriya tem essa coisa de querer salvar o Shigaraki de alguma forma, que é a essência da bondade do shonen. Enquanto isso, a gente tem pequenos dilemas que são tão grandes quanto isso que eu gosto, porque normalmente num shonen a gente vai ter diversas lutas que não são tão importantes, e a única luta que verdadeiramente importa é a do protagonista contra o vilão final, né? Então, se a gente for pegar aí, sei lá, Dragon Ball, toda a luta contra o Esquadrão Ginyu, cara, ela não é tão relevante quanto a luta do Goku contra o Freeza. A gente assiste a temporada inteira esperando a luta do Goku contra o Freeza, essa é a verdade. Né? No One Piece você vai ter ali todo o esquadrão do Luffy lutando, o Zoro lutando, nossa, e a gente adora. Mas no final das contas, assim que o Luffy ganha do capitão da equipe rival, eles ganharam, isso que importa. Não importa eles ganharem as lutas deles. O que importa é o Luffy ganhar a luta contra outro capitão. Então, a gente tem essa
coisa isso é do shonen, né? Dos secundários terem as suas lutas secundárias, que a verdade é, o protagonista ele é tão bom que se ele vencer o vilão, ele volta vencendo os subvilões depois. Não tem problema, tá ligado? E aqui não. Aqui não, porque essas lutas secundárias, apesar de serem secundárias, elas são importantes, né? O Dabi, que nem existe mais, mas a Himiko, usando o poder dele, é uma ameaça global. O Dabi é o de fogo, ele é uma ameaça global. A Himiko usando o poder do... Oh, Jesus, agora eu que esqueci o nome. Ah, eu não posso nem ajudar. Do Twice. Tá. Que é o que se multiplica, cara, é uma ameaça global, né? Ainda mais pela instabilidade mental dela. O mais aleatório ali, que até então não havia sido desenvolvido, é o Spinner. Mas ele tem um desenvolvimento muito interessante, com um assunto muito interessante, que é o preconceito, que seria um preconceito racial, mas não é um preconceito de raça, é um preconceito de aparência, né? E ele se torna um personagem assim, de importância social, que se ninguém parar ele agora, ele se torna um mártir. Ele se torna um líder mundial de todos aqueles que têm uma individualidade que afeta a sua morfologia e querem vingança. Então eu acho interessante como o Boku no Hero Academia consegue mostrar que todo mundo pode ser inteligente, pode ser interessante, pode ser importante. Mas no final das contas, todos eles são peões na mão do All for One. Então, realmente é muito poder em alguns personagens, que eu concordando contigo, é muito poder em alguns personagens, mas todos são muito poderosos, né? Sim, e eu concordo também com o que você falou dos personagens secundários. Eu acho bem legal essa ideia de termos vários heróis, a classe inteira, né, do Midoriya, ela integra aí essa linha diferente. A gente tem os heróis mais comuns ali, né? Então tem o Endeavor, tem aquele que tem as asas lá, que vira espada. Tem o cara da corda lá, que eu acho o poder dele muito criativo e muito, muito sensacional. Então, assim, existem vários heróis que são bem conhecidos e que vão vindo à tona e que nos dão lutas extraordinárias. Tem suas tramas também, não é só luta também, não fica só na superficialidade. Eles têm suas histórias que eles trazem pra luta. Não são episódios contando essas histórias, porque são coadjuvantes, mas vem uma trama junto, né? Isso realmente é bem legal no Boku no Hero. Você mencionou uma que eu acho legal destacar, surge nessa temporada. Eu até esperava um pouco mais, mas é uma expectativa vã quando se pensa em shonen. Esse preconceito realmente com o diferente é um tema que perpassa Boku no Hero já há um tempo, né? Pois é. Mas sempre na superficialidade. Boku no Hero nunca entrou, né, de cabeça nesse assunto. Uhum. Eu achei que ia entrar, teve acho que uns 2 ou 3 episódios mencionando com mais ênfase, né? E foi interessante, né? O que me irrita nesse processo todo aí, e aí é isso, eu não vou lembrar o nome dos personagens da sala do Deco, né? Aí é demais, né? Porque é isso, porque agora aí a gente entra exatamente nos secundários que só agora ganharam destaque. Porque você vai falar sobre o Bakugou, poxa, o Bakugou ele é o segundo. Você vai falar do Shoto, né? Ele é o terceiro na linha ali. A gente vai falar da Urarara, da Flop. São personagens que têm ganho destaque em todas as temporadas. Aí a gente chega aqui e eles pegam os 2 personagens, 3 personagens que ninguém liga, que é aquele lá que solta raio pela barriga, que vai ter um arco de traição e redençãozinha muito bom, que é o Oyama, o Aoyama, né? Aí a gente vai ter... Eu tô procurando aqui o nome dos personagens, eu fico com raiva quando eu não lembro. Ai, Deus. A própria Kakeru, que é a menininha transparente, ganhou um destaquezinho, né, nessa temporada. Aí os outros 2, o cara que fala com os animais e aquele que é os tentáculos lá, que é o polvo, né?
que são os dois que lidam aí com a situação dos... O Koji, né? Koji Koda. O outro não apareceu aqui ainda pra mim. Esses são personagens interessantes. A gente vê que tem um background ali atrás deles. A gente vê que houve até um momento que o polvo, eu vou chamar ele de polvo, ele sentou pra conversar com o resto da turma dele, pra mostrar as cicatrizes que ele carrega. Achei aqui o Shoji, Mezo Shoji. Eu não vou saber o nome de herói dele, não importa. Então, ele tem a cara toda machucada, ele é uma pessoa extremamente altruísta, que se dispõe a salvar os outros apesar de ser abusado, ser espancado, ser abandonado. Poxa, isso é interessante. E como é que ele resolve? Como a gente resolve uma situação como essa dentro de um shounen? No grito. Eles lutam, ok? E eles ficam berrando com as pessoas e resolvendo no grito. Algo que precisaria ser resolvido ou na conversa, ou em um processo mais político. Não, mas eles estão ali no meio da rebelião, na porrada, e eles saem gritando, tá ligado? E aí, de repente, a voz dele é ouvida. E beleza. E aí a voz dele faz as pessoas entrarem, voltarem ao senso. Porque ninguém quer sair batendo um no outro. As pessoas se deixaram levar, elas foram influenciadas. Então é um arco muito interessante, eu gosto dessa história. Porque de todas as histórias, ela é uma das histórias mais reais. Porque a gente vive esse preconceito hoje no mundo. Até hoje no mundo. O ser humano é um ser extremamente preconceituoso. Então muito mais interessante do que o desenvolvimento da Himiko com a Uravit ali, a Uraraka, que é um desenvolvimento muito esquisito, que é um desenvolvimento de uma sociopatia muito estranha, um processo de relacionamento muito esquisito das duas, que não é algo o qual a gente consegue se relacionar com facilidade. Cara, a história deles de preconceito é uma história que a gente poderia se relacionar, então seria muito mais interessante trabalhar o preconceito. Mas a gente tá falando do Japão, então é difícil falar de preconceito no Japão, porque é um povo extremamente preconceituoso. Mas ele trouxe o discurso. Querendo ou não, é o ponto, né? Ainda nesses personagens secundários, um outro que chama a atenção nessa temporada, né, teve um episódio em especial que ela teve um destaque e que me chamou a atenção. Como eu tenho essa memória meio ruim, o fato de estar fresco na minha memória, eu acho que é algo positivo. É a Kyoka Jiro, a menina que tem os fios que ela ouve bem, né? Ela tem um bom ouvido. Ela ouve bem. É, isso aí, ela ouve muito bem. A menina do rock. Isso. Boa. E ela tem um episódio em que ela se destaca, em que ela tenta, ela até se sacrifica ali, ela perde um dos seus foninhos, né, um dos seus ouvidos ali. Então isso vai sendo legal no Boku no Hero. Personagens que você pensa que são inofensivos, que não tem tanta força assim, eles ganham um poder. Afinal de contas, a gente tá falando da turma A da academia, né? Nós não estamos falando de uma turma de suporte, é a turma A. A gente tá falando da turma A, do primeiro ano. Os outros 2 anos ninguém liga, né? Ninguém liga pros outros 2 anos. Mas a gente tá falando pra turma do protagonista que avaliou-se, né, aí no processo seletivo, quando eles entraram na academia, que eles seriam, né, os heróis, os futuros heróis ali das próximas gerações que surgiriam. Outra coisa legal dessa temporada é que eles vão resgatando também, eu achei uma estratégia legal, isso foi algo que eu gostei nessa temporada. Eles resgataram alguns personagens, vilões, fizeram um acordo ali, e eles fizeram acordo com esses vilões, né, os chefões aí das agências, né, que eu acho interessante esse Boku no Hero. Quem comanda os heróis, na verdade, são seres humanos comuns, né, são chefes de polícia ali que comandam todo esse processo. Uhum. E eles fizeram acordo com alguns prisioneiros vilões para eles ajudarem os super-heróis. Aí tem aquele cara que cria umas camas elásticas aí no ar. O gentil lá. Que ele veio num arco que eu fui um dos críticos aqui do nosso cast, que é um arco muito chato. Ele é um arco muito chato, mas eu achei que encaixou muito bem ele aparecendo aqui. Eu nunca tinha tido noção que o poder dele tinha aquela proporção. Ele conseguiu segurar, né,
a prisão do Shigaraki, ele conseguiu segurar com o poder dele. Então a gente vê que ele não é um vilãozinho. Como o arco em que ele vem é um arco muito zoado, a gente pensa que ele é um vilão zoado com poder zoado. E deu pra perceber que não é tão zoado assim, não. O poder dele tem os seus méritos. Ele tem um poder muito, muito bom também, muito interessante. Que é um ponto de Boku no Hero, né? Nenhum poder é irrelevante. A gente tem o Piazinho, que é da turma A, que o poder dele é tirar umas bolas da cabeça. Mas, cara, isso eu acho muito, muito legal. Você tem em Boku no Hero isso. Não é sobre o poder, mas é sobre a pessoa e como ela usa esse poder. Então ele como vilão não era um vilão tão bom como ele foi como herói. Olha aí. ele conseguiu se destacar na redenção, vamos dizer assim. Exatamente. Tem uma mensagem aí por trás, né? Ele é aquela menina que ajuda também nos computadores lá. Então é legal ver que eles resgataram algum desses vilões, trouxeram eles de volta. Ao mesmo tempo, meu amiguinho, a gente falou no início lá de nerfar vilões. Uma outra coisa que me chama a atenção no Boku no Hero é o quanto os heróis também vão sendo nerfados nesse processo. Isso vai ser um dos paradoxos. Então, Endeavor, por exemplo. O Endeavor, nessa temporada, ele não foi nerfado por coisas vilanescas. Ele foi nerfado pelas questões emocionais. Ele não aguenta, né? Ele não aguenta mais. Então, por mais que ele seja super poderoso com as questões que envolvem o fogo, ele não consegue. E eu não sei por que cargas d'água botam ele pra lidar com o filho. Então, mas aí que tá, esse é o ponto. Não colocaram, né? O filho apareceu ali, que ele sabia, o filho, né? Foi atrás. É verdade. Porque assim, se fosse planejado, não faria o menor sentido. Falei, cara, não bota esse cara pra lidar com o filho dele. Deixa ele lidar com outros e tal. Mas também aquele, o da águia, o que tem a asa lá, que vai virando armas, ele também é enfraquecido. Acho que ele é enfraquecido até na anterior, não foi agora, foi na anterior que ele foi enfraquecido. Ele perdeu muitas penas, né? Isso. E acabou ficando fraco. E esses são os grandes heróis. São pessoas que já estão enfraquecidas, né? O Endeavor emocionalmente. O poder dele não é um poder para grandes batalhas, né? Ele sempre trabalhou nesse ritmo mais... vilões isolados. Isso, de se infiltrar, de ser meio que um espião. Ele não é um cara com poderes de Endeavor, poderes de Almighty, né? Que, poxa, ele não é feito pra batalha. E o cara da corda lá, ele continua no mesmo nível. Inclusive ele que vai junto com o Midoriya, né? Pro compartimento ali onde está o Midoriya e o Shigaraki. E eu entendo que ele realmente é o mais capacitado para ir pra lá, não tem outro não. Ele, acho dos três grandes, ele é o que mais tem condição realmente de dar conta do Shigaraki. E eu acho o poder dele, como eu já falei aqui, sensacional. A ideia de controlar cordas parece um poder tão simples, né? Mas como a gente já falou aqui, o Boku no Hero tem uma criatividade de tornar poderes simples em coisas excepcionais. Efetivamente, tô DJ aqui. Tem uma coisa, Boku no Hero, cara, pra mim é uma história de redenções. Essa é a maior definição de Boku no Hero, uma história de redenções. Porque a gente vai ter ali, como já falamos, do Gentil, né? Gentaro, ele voltando pra ajudar. A gente tem a menina que era a assassina lá, a atiradora de elite, voltando pra ajudar. Mais uma vilã que volta, né? A gente tem o próprio arco do Aoyama, que é revelado que ele não tinha uma individualidade, e aí os pais dele fizeram um acordo com o All for One, deram essa individualidade pra ele, por isso que ele não aguenta, o corpo dele rejeita essa individualidade, então ele tem que usar aquele cinto. Então ele, desde o começo do anime, é o traidor, é o cara que vai dando informações, só que eles resgatam ele. Né? Então, as crianças acreditam na possibilidade de resgate, de falar assim, não gente, vamos lá, vamos dar uma chance pra ele. Ele quer ser um herói, a culpa não é dele.
Então, cara, se for definir Boku no Hero em uma palavra, eu falar de redenção. São histórias de redenção. O Endeavor foi uma grande história de redenção, mas a gente tem várias histórias de redenção. Então esse é um grande tema que perpassa em Boku no Hero. Dito isso, tivemos 3 grandes embates nessa temporada. Que é esse do Spinner, né? Cada embate para um vilão. O Spinner, que foi o rolê do preconceito com a morfologia dos vilões. O Dabi, que estava alucinadamente querendo vingança contra o Endeavor, então ele enfrenta ali o Shoto e toda a família se envolve. E a Himiko, que é a menininha mais esquisita. Pra mim eu entendo o desenvolvimento dela, mas é o pior desenvolvimento dos 3. Himiko que é a que rouba os poderes, né, do Twice, né? Eu acho que o arco do preconceito a gente já passou aí bastantinho, né? Eu acho o arco do Endeavor é um arco que sempre me fascina em Boku no Hero. Acho que é um dos arcos mais bem construídos da família toda do Endeavor, né? É evidente que o Dabi, ele tem todos os traumas possíveis e imagináveis, e acho que todos com justificativa. O anime, ele mostrou a criação desse jovem, né? Não foi uma criação fácil, não foi um processo fácil ser criado pelo Endeavor. O Endeavor era um cara agressivo, violento, tanto em palavras quanto fisicamente. E o Dabi, a única coisa que ele queria era ser amado no final das contas, era ser reconhecido pelo pai. Esse é um arco que a história já vem sendo, não é novidade essa história. Só que ela não teve soluções. Até hoje ela não teve solução. A única solução que teve é que o Endeavor reconhece e se arrepende. E aí vem algo interessante, né? Às vezes, mesmo o arrependimento não é suficiente para resolver algumas coisas, né? O arrependimento, ele não anula as consequências das escolhas feitas no passado, né? Não tem como cancelar. Não, se arrependeu, pediu perdão, agora tudo vai ser diferente. Pro Dabi não foi diferente. A dor continuou existindo, né? A relação com o pai já foi comprometida. Então mesmo o pai, tô arrependido, peço perdão. Pro Dabi isso é muito distante já. Eu acho que isso é uma questão, uma reflexão bem boa que o Boku no Hero traz para nós. Isso trava o Endeavor, né? E aí exige a participação maior. É Shoto, né? O gelo e fogo, né? Isso exige até que o Shoto se desenvolva mais como herói ali. Ele vai ter que lidar com mais propriedade com o irmão. Inclusive, ele desenvolve o poder dele de uma forma bem, bem, bem interessante. Ele desenvolve o poder dele exclusivamente para isso. Exclusivamente para isso. Eu vou esfriar aqui o meu irmão. Vou usar meu poder de gelo para fazer esse contraponto. E a família precisa se envolver também. A família se envolve e não resolve. No final das contas, o Dabi, ele não tem uma redenção pro Dabi. Acho que isso é legal também de mencionar. O Dabi, ele continua vilão. É um personagem que vai até o final dentro da Exatamente. O que é isso, né? Isso é uma coisa que irrita no shonen, né? Vamos resolver na conversa. Cara, desculpa, tem coisa que não resolve. Exato. Tem coisa que já foi. O Dabi é um personagem desse. Não há restauração pra ele. Ele poderia até perdoar o resto da família, mas assim, não vai perdoar o Endeavor. E as consequências é isso. É o rolê que a família inteira tem que se envolver, a família inteira se machuca fisicamente com isso. E das duas meninas, você mencionou da Himiko? Isso. Himiko, que é Urahara, né? Elas têm ali um arco. Eu confesso que eu demorei pra entender o arco dela. Não dá. É um arco que a gente não consegue se vincular com ele com facilidade. Eu demorei pra entender porque parece que ela deixa de se importar com as coisas. Foi a impressão que me deu, né? Ela não se importa mais com os vilões. Ela chega a essa conclusão, né? Que ela não se importa com eles. Ao mesmo tempo, ela começa a se vincular com os heróis. Só que daí ela... Enfim, eu também confesso que eu demorei pra entender o que o anime queria mostrar com essa menina, né? Tem um episódio, acho que só dedicado a elas duas, mas eu achei bem estranho também a proposta. Toda a proposta, né? A Urahara surge ali do nada pra lidar com essa situação.
Eu não tinha entendido que em algum momento elas tinham tido um vínculo tão forte a ponto da Urahara abraçar. Eu acho que esse é o ponto. Não teve, mas o autor quis entender que teve, né? Ele tentou vincular personagens com ações, né? Então esse personagem tem que estar vinculado com esse vilão. E aí o rolê da Rimiko é esse rolê de aceitação. Ela é diferente, ela não se encaixa na sociedade e nunca ninguém aceitou ela. Que obviamente dá muita dó, porque tadinha. Nunca ninguém teve a paciência de ensinar ela corretamente. E aí tudo que ela precisava era alguém que fizesse isso, alguém que aceitasse ela como ela é. Não sei. Então pra mim é um arco esquisito. Parece que estão querendo tornar redimir uma vilã. Eu não sei se ela tem uma redenção, porque isso, não me pareceu em algum momento que ela quisesse uma redenção. Justificar as ações dela, ela é assim mesmo. Mas eu acho pior justificar. Exatamente, justificar. Ela é assim, mas ela tá errada, então precisava, tudo bem, não precisava abandonar ela do jeito que ela foi abandonada, mas não dá pra, né, aceitar a maldade do coração dela diante do erro dos outros, sei lá. Pois é. Agora, meu amiguinho, temos também o nosso grande One for All. Temos Midoriya, que é o grande protagonista de Boku no Hero também, estando aí à tona, né? E ele surge também no anime. Vamos dizer assim, apesar de ser protagonista, como o Boku no Hero ele dá muita ênfase a personagens secundários, o Midoriya ele foi sendo relegado mais para esses episódios finais, né? Ele não aparece muito no meio da temporada, porque a luta dele vai ser a temporada 8. Né? Eles lutam, a gente tem uns momentos dele ali, não é que não desenvolve nada a luta dele, desenvolve. Mas o rolê dele vai ser na 8ª, né? Agora uma coisa... Porque daí vai ser só ele. Agora, uma coisa interessante já, vivendo toda essa trama, né, é ver com certeza o amadurecimento de Midoriya, né, desde a primeira temporada. Acho que é o pouco que deu pra ver nessa temporada, comparando aí as 6 anteriores, a gente vê que o Midoriya amadureceu muito, tanto no desenvolvimento do poder quanto em decisões e tudo mais. Ele com o Shigaraki. O Shigaraki é roubado, né, não tem muito o que fazer. Mas ele tem um excelente desempenho ali com o Shigaraki. Uma coisa só que me incomodou, que não foi nem Midoriya, nem Shigaraki, o All for One também não, porque assim, todos esses aí já são conhecidos nossos. O que realmente me incomodou em Boku no Hero foi a morte do Deku, do Bakugou. Foi a morte do Bakugou não morrida. Isso é uma coisa que me deixa frustrado na Marvel, me deixa frustrado em Shonen, é a falta de coragem em matar e deixar morto o personagem. Cara, mata o personagem e deixa o personagem morto. É mais legal. Dá uma carga mais... Mas tem que levar com Shonen, né? Shonen não querem todo esse impacto, né? Mas se deixassem o Bakugou morto, Boku no Hero ia dar um salto de profundidade. Principalmente uma morte boba, né? Pois é. Tipo, putz, não tá nem na luta final, morreu. Um dos personagens principais morreu, é isso. Você para ali. Eu confesso que eu vi meio arrastado o Boku no Hero, mas também por outras questões da vida, né? Mas eu confesso que talvez, se tivesse morrido mesmo o Bakugou, isso ia dar um gás pra ver o próximo episódio. Quem mais eles vão matar? Quem mais vai morrer? É isso. E, cara, teria potencial de muita gente, mas é shonen, não vai acontecer, né? Não é um seinen, então... E a explicação pra ele não morrer foi muito, com todo respeito, muito ruim. Aí o cara lá vira o que vira... uns fiozinhos, sei lá como que chama aquele poder dele lá, o ninja lá, que é muito roubado. Entra lá e começa a costurar o coração, costurar os órgãos. Esse cara, então, você tem que mandar ele pros hospitais pra ele ressuscitar um monte de gente que tá estourado lá. Não, assim, foi uma resposta muito pobre. Eu sei, é shonen, a gente tá falando aqui de uma reflexão que os shonens não vão fazer realmente. Exato.
Mas sabe que esse é um ponto que você tá falando, assim, que existe... Eu esqueci o termo. Existe um termo específico pra isso. Quando personagens de histórias fictícias têm soluções gigantescas pro mundo e não usam. Né? Então a gente vai ter, tipo, em filme, em Marvel, em coisa assim, tipo, eles têm uma cápsula de criogenia que se o cara ficar 2 horas ali, o cara tá super curado. Por que não põe isso no hospital, Pois velho? Esse tipo de coisa acontece nessas histórias. Por que não usa esse poder pra outras coisas, então? Tá ligado? Não, o cara é um ninja. Não faz sentido nenhum. Mas enfim, é normal do shonen. Mas foi uma coisa que me deixou mais frustrado, porque dá pra ver que o Deku, ele daria um salto de maturidade tão grande, mais ainda, se o Bakugou tivesse morrido. Seria um baque tão grande pra eles ali. E a gente é privado disso, né, dessa oportunidade. E aí ficamos na mesma, né? Mas nesse aspecto, parabéns, Kimetsu no Yaiba. Isso é verdade. Isso é verdade. Eles não têm nesse aspecto. Eles não têm medo de matar ninguém. Nesse aspecto, parabéns, Kimetsu no Yaiba. É um ponto. Mas eu confesso que tenho gostado do desenvolvimento do Midoriya. Tenho muita expectativa para a próxima temporada. O desenvolvimento dele como herói. Ele tem 2 grandes vilões para lidar, o que não é fácil, né? O All for One e o Shigaraki. E ele é o único que tem condição de lidar com os dois. Esse é o grande problema. Ele é o único que tem condição de lidar com os dois. Os outros heróis não têm mais condição. Eles estão destruídos. Essa temporada terminou com os heróis destruídos. Não existem mais heróis com condição de enfrentar. Até que eu não sei como vai ser esse arco final. Se é o Midoriya lidando com os... Eu não li o mangá, né? Então não sei se o Midoriya vai ter que lidar com os 2 vilões. Eu não sei se os heróis vão tentar segurar o All for One, igual eles estavam fazendo antes, e o Midoriya vai continuar focado no Shigaraki. Aí eu não sei. Porque ficou tudo nas costas do Midoriya. Essa é a verdade do final das contas. Essa é a verdade. Tá. Que já era, né? A gente já sabia que isso ia acontecer, só que a ideia era ele vencer um, ele segurava o outro, depois ele ia vencer o outro. Mas as coisas não aconteceram como eles pretendiam. Eu não vou falar nada da próxima temporada, não vou dar nenhuma expectativa. Por favor, eu agradeço. Até porque o anime tem a oportunidade aí de desenvolver de uma forma diferente, né? É uma temporada inteira para 2 lutas, então eu gosto quando o anime desenvolve um pouco diferente, aproveita para aperfeiçoar algo que já foi feito. Final de temporada, final de anime, de mangá, é sempre muito conturbado, a pressão é muito grande no autor, o autor já tá há muito tempo escrevendo. E então os animes sempre têm a oportunidade de mudar um pouquinho uma coisa ou outra, igual aconteceu com o Shingeki no Kyojin. O cara deu uma mudadinha ali, ficou melhorzinho, e coisas assim. É isso, meu povo! Um pouquinho de Boku no Hero Academia aqui. E com certeza teremos um cast da 8ª temporada assim que ela sair. Quando ela sair, eu não sei. Ela vai sair, obviamente, os caras não vão deixar. Boku no Hero faz muito dinheiro pra não ser lançado. Meu amiguinho, muito obrigado pela sua manhã. Valeu, meu amiguinho, valeu, pessoal. Se não assistir Boku no Hero, dá tempo ainda, gente. A 7ª temporada aí. Até ela lançar, dá tempo de ver todas as outras, né? Com certeza. E vale a pena, é um bom shonen. É um bom shonen, eu também acho. Vale a pena. Tem seus arcos fracos, mas tem seus arcos muito bons. E eles tornam a história... Vale a pena. E a gente não comentou aqui, porque não era o nosso intuito, mas assim, visualmente tá muito bonito, tá muito bem feito. Não tem nenhum episódio com queda de qualidade que dá pra gente reclamar. Então assim, a produção tá boa, vale a pena. Isso aí, até mais, meu amiguinho. Falou, gente. Um beijo e um queijo.